Olá pessoal do quinto ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de ciências da natureza do PET municipal. As ciências naturais são incríveis e nos ajudam a compreender o mundo e os fenômenos que nos cercam. Por isso é muito importante aprendermos com muita atenção todos os conceitos propostos nos diferentes temas. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala, ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as regras que não compreenderem e enviar para o professor todas elas. Não se esqueçam que mais importante do que dar a resposta certa, nesta matéria buscamos como chegamos a tais respostas. Por isso é muito importante que sempre fiquemos atentos ao método científico de investigação. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos com as atividades desta semana. Muito bom dia, pessoal. Vamos assistir agora a aula do dia 28 de abril, conteúdo Ciências. Vamos lá? Não se esqueça de preencher. Escola Municipal Professor José Flávio de Freitas, Zecão, quinto ano A2, turno matutino. Pessoal, vamos trabalhar agora a semana 3 de Ciências. Nós vamos falar sobre os campos de atuação, misturas e energia, vida e evolução. Objeto de conhecimento, ciclo hidrológico, mudanças do estado físico da água, conservação da água e desperdício doméstico, tratamento da água. Habilidade: aplicar os conhecimentos sobre as mudanças do estado físico da água para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no provimento de água potável, no equilíbrio dos ecossistemas regionais ou locais, relacionando a necessidade de conservação da água e o desperdício doméstico. Conteúdo relacionado, composição das misturas, saúde auditiva e visual, produção de som. Para começar, vamos acompanhar o que são mudanças no estado físico, num vídeo que o professor separou para vocês do YouTube. Vamos lá? Muito bem, pessoal. O vídeo que o professor preparou para vocês está aqui no canal Fãs da Mente. E o nome do vídeo é Mudanças no Estado Físico da Água. Não se esqueça de se inscrever, curtir o som. E vamos aprender juntos? Vamos acompanhar agora as explicações do professor Felipe Wilkes de Ciências. Opa, e aí? O nosso vídeo de hoje é sobre mudanças de estado físico da água. Então, roda a vinheta. E vamos ao vídeo. A água é a única substância do planeta encontrada naturalmente nos 3 estados físicos: sólido, líquido e vapor. No dia a dia, a água pode mudar de estado físico de acordo com a mudança de temperatura. Além da água, todas as outras substâncias podem mudar seu estado físico. Para isso, elas precisam atingir o seu ponto de fusão ou de ebulição. Vamos conhecer agora por quais mudanças de estado físico a água pode passar e o nome de cada uma delas. Se a água está no estado sólido, na forma de gelo, e é colocada em um local onde a temperatura está acima de 0 grau, ela entra num processo de fusão, ou seja, o gelo derrete e a água se torna líquida. A fusão ela é percebida claramente no derretimento das geleiras em função das mudanças climáticas que estão ocorrendo. Se essa água líquida continua recebendo calor, a temperatura vai aumentando e ela entra num processo de vaporização, ou seja, passa de líquida para o estado de vapor. Quando a vaporização é lenta, como quando colocamos uma toalha para secar no varal, chamamos de evaporação. Se o processo for mais rápido, como quando colocamos a água para ferver numa chaleira, chamamos de ebulição. E se o processo for instantâneo, chamamos de calefação. Mas lembre-se, o nome da mudança de líquido para vapor é vaporização. Já a água no estado de vapor, se tiver a temperatura diminuída, sofre a condensação, ou seja, ela passa de vapor para líquida. Essa situação acontece naturalmente na formação das chuvas, ou quando deixamos a tampa numa panela que está cozinhando.
Ao levantá-la, notamos que na parte de dentro o vapor da comida já condensou e se tornou líquido, deixando a tampa toda molhada por dentro. Quando a água líquida encontra temperaturas muito baixas, menores que zero, ela entra num processo de solidificação e congela, se torna gelo. Vemos isso quando colocamos a forminha com água no congelador. Em algumas horas o gelo está formado. Podemos notar que a água congela de fora para dentro, ou seja, conforme a água vai atingindo 0 grau, ela vai solidificando. E temos um processo mais incomum de acontecer, que é a sublimação, quando a água passa de vapor para sólido muito rapidamente. Para que isso aconteça, a temperatura tem que ser muito baixa e instantânea. Esse fenômeno é observado na formação da neve. Com isso, a gente pode perceber que a temperatura é um fator determinante nas mudanças de estado físico. Em algumas situações, como a formação da chuva, da neve ou do granizo, essa mudança de temperatura é natural. Porém, em algumas situações, ela tem a interferência humana. Por exemplo, ao colocarmos a roupa para secar no varal, quando cozinhamos macarrão ou quando colocamos um cubo de gelo no copo de suco e em poucos minutos ele derrete. Bom, depois disso tudo, vamos ao desafio? Responde para mim, das substâncias abaixo, qual tem o ponto de fusão mais alto? A água, o ouro ou o tungstênio? Acertou quem respondeu o tungstênio, que se torna líquido quando atinge 3.414 graus Celsius. Esse material é utilizado em filamentos de algumas lâmpadas e em ligas metálicas, porque ele consegue suportar altas temperaturas. E aí, gostou? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e segue a gente no Instagram, @fansdamente. E até mais! Nossa, que calor! Ei, olá! Estou preparando uns picolés de morango. Com o calor que está fazendo, eu fiquei com vontade. Mas para eles ficarem sólidos como estes, eu tenho que congelá-los e esperar um pouco. O quê? Você não sabe o que é sólido? É um dos estados da matéria. Não se preocupe, eu te explico rapidinho. A matéria, a substância da qual todas as coisas são feitas, pode ser encontrada em 3 estados: líquido, como este suco de morango, sólido, como este picolé, e gasoso, como o vapor desta panela. A bebida que tomamos está em estado líquido. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está, e o volume é sempre o mesmo. As partículas estão separadas e podem se mover. Você está vendo como elas se movem? Parece que estão dançando. Os picolés que comemos estão em estado sólido. A característica principal da matéria em estado sólido é que ela tem forma e volume constantes. As partículas estão organizadas e juntinhas. Tá vendo? Por último, o estado gasoso. O vapor da panela está em estado gasoso. A matéria em estado gasoso pode mudar de volume e de forma, ocupando todo o espaço do recipiente no qual está. Viu? As partículas estão muito separadas e podem se mover livremente. Olha só, elas parecem um pouco loucas. Você entendeu tudo? Vamos revisar. A matéria pode ser encontrada em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. A matéria em estado sólido sempre tem a mesma forma e ocupa o mesmo espaço. As partículas estão organizadas e juntinhas. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está. Sempre ocupa o mesmo espaço. Além disso, as suas partículas estão separadas e podem se mover. A matéria em estado gasoso tem volume e forma variáveis. As suas partículas estão muito separadas e se movem livremente. Vai ficar pronto rapidinho. Ei, olá! Estou preparando mais picolés para vender. Ficaram tão bons que já estão acabando. Estes já estão prontos, tá vendo? Quando eles esfriaram no congelador, eles solidificaram. Você sabe o que é a solidificação? É uma das mudanças de estado da matéria. Não se preocupe, que eu vou te explicar. Como você já sabe, a matéria pode estar em 3 estados: sólido, líquido e gasoso.
As mudanças de estado acontecem quando a matéria esquenta ou esfria. Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela passa para o estado líquido, o processo se chama fusão. Quando esquentamos a matéria em estado líquido e ela passa para o estado gasoso, o processo se chama vaporização. Estes processos também podem acontecer ao contrário, ou seja, se ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, o processo se chama condensação. Quando esfriamos muito a matéria em estado líquido e ela passa para o estado sólido, o processo se chama solidificação. Ah, não! Os picolés derreteram! Como eu sou distraída! Você se lembra como se chama a mudança do estado sólido para o estado líquido? Fusão! A mudança do estado sólido para o estado líquido se chama fusão. Quando a temperatura de um sólido aumenta, as partículas que compõem a matéria começam a se separar e podem se mover com mais facilidade. Tá vendo? Quando esquentamos o líquido, ele vira gás. Você se lembra como se chamava este processo? A mudança do estado líquido para o gasoso se chama vaporização. Quando esquentamos um líquido, as partículas que compõem a matéria se separam ainda mais umas das outras e podem se mover livremente pelo espaço. E se eu fechar esta panela? O vapor, quando toca a tampa, esfria e passa do estado gasoso para o estado líquido. Você se lembra como se chama este processo? Eu já contei para você antes. A mudança do estado gasoso para o estado líquido se chama condensação. Quando um gás esfria, as partículas da matéria começam a se juntar umas com as outras e se movem mais devagar, até que a matéria passa a ser líquida. Acho que os picolés que eu coloquei para congelar já devem estar prontos. Sim, eu coloquei uma forma com líquido no congelador e depois de um tempo está sólido. A mudança do estado líquido para o sólido se chama... Vamos lá! Você sabe! Se chama solidificação. Na solidificação, as partículas da matéria ficam bem juntinhas, por isso não podem se mover muito. E estas são as mudanças de estado da matéria. Vamos revisar? Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela muda para o estado líquido, o processo se chama fusão. Quando esquentamos a matéria em estado líquido e ela muda para o estado gasoso, o processo se chama vaporização. Estes processos também acontecem ao contrário, ou seja, se ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, o processo se chama condensação. Quando esfriamos muito a matéria em estado líquido, ela vai passar para o estado sólido. Este processo se chama solidificação. Bom, agora você já conhece as mudanças de estado da matéria. Eu tenho que ir embora para atender as pessoas. Tchau! Bem, pessoal, agora vamos para as nossas atividades. Eu voltarei.